Hallelu el bekocho, Hallelu bereki yauzo, Hallelu begevurotav, Hallelu kerov gulo, Kol neshama te Alleluia, Hallelu, Alleluia, Kol neshama te Alleluia. Hallelu, Alleluia, Hallelu, beteka shofar, Hallelu, benevel bechinot, Hallelu, betofu machol, Hallelu, beminim ve'ugav, Yala neshama ve'Alleluia, Hallelu, Alleluia, Kol neshama ve'Alleluia, Hallelu, Alleluia, Hallelu betzitzilei shama, Hallelu betzitzilei teruah, Hallelu, Hallelu, Alleluia, Hallelu, Hallelu, Alleluia. Olá, bem-vindos a Hatzot Shavua, a meia-noite da semana. Nós estamos iniciando o segundo livro da Torá, o segundo livro do Pentateuco, que é o livro de Shemot, o livro de Êxodo. Título esse que ambos são, talvez, nos atrapalhem um pouquinho para a compreensão exatamente do conteúdo, né? Em português, Êxodo vai ficar preso à narrativa da saída do Egito. Nós temos aqui o relato da história de Israel sendo escravizada no Egito e a liderança de Moisés, essa história toda que passa a ter uma narrativa agora muito forte, né? Uma narrativa cronológica de eventos. Nós estamos na história, né? E essa é o nome que nós temos, o título que nós temos em português. Em hebraico, acompanha ali esse costume de nomear o livro pela primeira palavra significativa do texto. Então, ganhou esse título de Shemot, né, porque aparece ali Ele Shemot, esses são os nomes, né, das componentes agora de um povo, não mais, né, uma clã, uma família, mas agora Israel cresceu, né, numericamente, aquelas 12 filhos de Jacó aparecem, né, se multiplicando e sendo 12 tribos nesse momento, e ganhou então esse nome, né, esse título de nomes. Shemot quer dizer nomes em hebraico. De certa maneira, também parece muito quase que relevante, né, pelo fato de ser o início só, uma palavra que aparece no início, mas nós vamos ver que há um sentido muito especial nesse título que o livro vai receber. Onde estamos nós? Nós que saímos ali daquela história totalmente familiar, né, de geração em geração, patriarcas, matriarcas, nós estamos entrando num meio totalmente diferente. Tá? Agora, nós não vamos ter a liderança de matriarca, patriarca, nós vamos ter a liderança de Moisés. Moisés tem um título, Rabbeinu, ou seja, o nosso mestre, o nosso professor. Então nós saímos daqui de uma dimensão quase que de infância, o livro de Gênesis, né? O livro das origens, é o livro, ele sim, o livro dos nomes, né? Temos todos os nomes, Adão e Eva, Noé, vamos ter essa sequência de nomes, aí sim, Abraão e Sara, Rebeca e Isaac, vamos ter Jacó, Raquel, Leia, Bilá, Zilpá, as 4 mulheres, né, os filhos, eram os nomes dessa genealogia, dessa origem, né, do primeiro livro, que era o livro dos nomes, de quem são os nossos pais, mães, assim como a gente vem ao mundo e a gente conhece a nossa família, ali é a origem de tudo. Agora nós estamos entrando para um outro meio, que é o meio
do professor. Então aqui é uma outra realidade que a gente vai encontrar, um outro foco de interesse, e é muito interessante acompanhar essa mudança, né, de meio, de realidade que a gente vai ver. Primeira coisa que a gente tem de informação é que nós estamos na história agora, né? Não é mais o desenvolvimento, né, como é que forma, que no primeiro livro é quase como o livro de fotografias da sua infância, como é que você né, foi capaz de criar as primeiras condições, né, para a sua existência. Então, um livro cheio de retratos ali, sabe? A infância é assim, né? A gente tem aquelas fotos todas do passado, de quando a gente estava ali com o pai, com a mãe, com o avô, né? Quando a gente olha um pouco o nosso livro de fotos, nem se tem mais livro, né? A gente usa os nossos celulares, mas a construção antiga do livro de fotos, e que a gente vai achar uma maneira de guardar também, de diferenciar, né? Ou talvez essa seja uma questão do nosso tempo, né? Que as nossas fotos estão todas misturadas, alguma coisa que a gente vai ter que aprender a lidar, como que a gente organiza as nossas fotos. Mas antigamente era muito claro, tinha aquele livro das fotos de quando você nasceu, primeiro aniversário, das primeiras situações que você tinha ali de vida, e é muito isso mesmo, né? O livro de Gênesis são essas fotos de quem é o avô, de quem é a avó, de quem é o pai, mãe e tudo mais. Agora nós estamos indo para a fase da escola, né? Nós estamos num meio que é um meio do aprendizado, do estudante, e que é né, a questão central. A história, ela nos ajuda a entender, porque nós estamos agora falando de um povo, e o texto abre realmente com uma declaração da história, uma declaração histórica. O que é isso? Né? Vayakam melech hadash. E apareceu um novo rei no Egito. Isso tem cheiro de história. História a vida, ela é cheia de modificações. Né? Aí vem um rei novo, aparece uma condição nova, a qual você vai ter que se adaptar, e a história é a nossa relação com esses vários eventos que vão demandar de todos nós uma adaptação. Mas a história, esse relato da história, a gente não pode ficar preso nele, porque senão a gente vai ficar na superficialidade, na narrativa literal, quando a vida ela tem sucos maiores, né? Existem outras dimensões, né, que vitalizam a existência, mais do que essa narrativa de quem é que está no poder, e aí aconteceu isso, aconteceu aquilo. É muito importante, porque essa é a condição, o meio aonde nós vivemos, cada um de nós. Você viveu na época de Getúlio, você viveu na época desse ou daquele, da ditadura, você viveu. Essas condições do Melech Hadash, do novo rei, são muito importantes, porque são o cenário onde vai acontecer a sua existência. Mas a sua existência não tem a ver com esse cenário, isso é só um cenário passageiro, né? E toda essa construção que acaba sendo uma mumificação. A narrativa, ela é a mumificação das coisas. Então a gente não pode se perder nisso. Um estudante, ele não pode se perder na sua caminhada, ele vai ter que entender o que ele está estudando, qual é a essência daquilo que está sendo trabalhado por um estudante, né? Então essa é um pouco a condição desse novo livro. E nós vamos ter essa narrativa, né, que vem da construção de que o povo de Israel se torna numeroso, um novo rei, esse rei fica temeroso de que os hebreus ali, os filhos de Israel, eles possam ser uma ameaça ao Egito, né? A história é cheia disso, né? Essas composições de poder, os medos das ameaças, e a narrativa vai construir isso.
colocação dos judeus como agora escravos, essa é a forma que o faraó vai encontrar de dominá-los, escravizá-los, sempre é essa também a forma histórica, de uma maneira ou de outra, essa é a forma mais radical, realmente fazendo com que eles sejam escravos, né, de um desejo de outro que não o próprio. E vamos ter essa narrativa que eu não quero ficar tanto nela, porque eu acho que tem uma riqueza de entender onde estamos, para a gente depois engatar nas narrativas. E esse primeiro trecho, que é o trecho de Shemot, tem muita narrativa, porque vai contar dessa escravização, do sufoco que foi ser, né, trabalho pesado, essa condição de não ter a liberdade, de não escolher para você mesmo, né, e essa humilhação de trabalhar não para si, né, de ser explorado, e que infelizmente perdura até os nossos dias, e a gente se esquece, as pessoas que são exploradas, mesmo que não estejam hoje literalmente escravizadas, elas experimentam uma humilhação de não poder ser o gestor da sua própria vida. Mas o texto aqui vai contar sobre isso, vai contar sobre Moisés, que é uma dessas vítimas da violência, da opressão. O faraó, por medo, vai mandar matar todos os varões, né, e ao invés, né, de aceitar esse decreto, né, a gente tem a rebeldia das parteiras, que é uma das coisas mais bonitas que tem, já o primeiro grito de feminismo, né, das mulheres entendendo uma realidade diferente dos homens, a realidade cheia de violência dos homens, e as parteiras se rebelam, e elas são, obviamente, o caminho para salvar Moisés, que, através da irmã Miriam, é colocado numa cestinha no rio Nilo, esse rio tão significativo. Ele é encontrado por uma outra mulher, a filha do faraó. Vejam só essa conspiração das mulheres para tentar dar conta dessa violência inventada pelos homens. E a filha do faraó vai né, cuidar dele, ele vai crescer no palácio. Em dado momento ele vai ter uma consciência política, vai ver, né, ainda sem entender que aqueles são membros do seu próprio povo, mas ele ele vê atos de injustiça, ele reage e acaba se colocando numa situação de perigo, né, diante do poder do faraó. E ele tem que fugir do Egito, foge do Egito e aí vai para as terras de Midian, vai encontrar aquele que vai se tornar o seu sogro, né, Itró, e em dado momento vai estar pastoreando ali o rebanho desse seu sogro, quando uma sarça ardente no meio do deserto, um evento que tinha tudo para ser um evento rotineiro, porque no deserto a coisa mais comum que tem é um arbusto ali daqueles ressecados incendiar com o calor do dia. E ele percebe que esse arbusto ele está pegando fogo, mas ele não é consumado pelo fogo. Outra coisa que, né, é muito curiosa, porque no meio de um deserto, que é um lugar tão sem nenhuma... Nada se distingue no deserto, as coisas são sempre mais ou menos da mesma cor, uma repetição, há uma presença de rotina, né, no horizonte de um deserto. Ele perceber que aquela árvore não está sendo consumida pelo fogo demanda uma dimensão contemplativa desse Moisés. Não é alguém que está passando e pensando na vida, nunca ia perceber que essa sarça não está sendo consumida pelo fogo. Você tem que ficar olhando para a fogueira, você tem que olhar por um tempo para perceber, peraí, mas não está queimando, né? Então, assim, eu acho que esse é o grande atributo de Moisés, ele é contemplativo, né? Que na verdade eu acho que é o grande atributo de todos os mestres, né? Eles são de alguma forma contemplativos
E nós, estudantes, que nos miramos nos nossos mestres, nós ficamos olhando a contemplação dos nossos professores. Não sei se vocês têm essa imagem do professor, às vezes, olhando para o quadro negro, onde ele está tentando pedagogicamente nos ensinar, e ele está contemplando se aquilo que ele está mostrando está pedagogicamente no lugar certo, adequado ao seu aluno, né? Ao receptáculo que é um aluno, que só pode receber um tanto. Se o professor der de mais ou de menos, aquilo não é uma aula, né? Uma coisa bonita do hebraico, shiur, aula, quer dizer uma medida. Então o professor tem que saber contemplar a medida pela qual ele vai ensinar. Tá? Então é muito mais sobre medidas, né, do que necessariamente sobre o conteúdo. E Moisés parece ter essa qualidade. Ali Deus se revela a ele. E nós temos aqui o segundo indicativo. O primeiro indicativo é que nós saímos de patriarcas e matriarcas para professor. Essa é a primeira dica de que mudou o meio, o ambiente onde nós estamos. A segunda dica é que com Abraão, porque agora a gente tem quase que uma reedição nessa nova condição do livro de Êxodo, a mesma situação que nós tivemos com Abraão no livro de Gênesis. Mas em Gênesis, a relação de Abraão com Deus é uma relação de pacto, como é dentro da família. Tudo que acontece na dimensão da criança, que é a da família, são pactos. O pacto com a mãe, o pacto com o pai, o pacto com o irmão, né, com os primos, os tios. Esses pactos todos que são, apresentam uma profundidade dos vínculos, né? Ele tem a ver com o pacto. Aqui nós estamos numa outra condição. E o que vai acontecer agora não é um pacto, é uma revelação. E Moisés tem essa experiência com esse Deus, né, em que ele pergunta, Abraão não pergunta isso. Como é um vínculo, Abraão, meu Deus, eu e meu Deus. É sobre vínculo. Agora não. Agora é Moisés contemplativo. Ele pergunta, quem é você? Qual é o seu nome? Né? Ele quer revelado para ele o que significa esse Deus. Né? E, portanto, esse é um Deus que agora não é de pacto, é um Deus de revelação. Esse livro, segundo o livro da Torá, exatamente por tratar de professor e aluno, ele é sobre revelação. É isso que acontece numa escola. Né? Nos é revelado alguma coisa. A gente já fala um pouquinho sobre o que nos é revelado numa escola. Mas toda essa relação é uma relação contemplativa de revelações. Né? E nesse livro, obviamente, vai existir a grande revelação, que é a revelação no Monte Sinai, dos 10 mandamentos, das leis, da ética. Então, nessa narrativa inicial que nos posiciona historicamente nesse Moisés que vai receber agora a incumbência de ir dizer para o faraó, né, let my people go, deixa o meu povo sair, e toda a narrativa que depois a gente vai abordar. Mas é criado então aqui a tensão dessa novela, desse enredo, que é essa. Né? Uma revelação, nessa revelação a preocupação de Deus com a angústia, o grito do seu povo que ele ouve, e aqui a conexão entre esse livro e o livro anterior, né? Deus, ao ouvir o grito daquelas pessoas em sofrimento, né? Ele lembra do pacto dele com Abraão, né? Desse vínculo que existe, né, do passado entre Deus e a realidade das pessoas.
Mas a intervenção divina, né, que vai acontecer e que é um pouco chocante, porque em nenhum outro momento a gente vai ter Deus se metendo na história, né? Mas ela é menos, a gente vai abordar isso várias vezes aqui durante esse livro, ela é menos na condição de redentor dos judeus, né? Deus veio salvar os judeus como redentor, né? Mas Deus é o professor, Moisés é o professor, né? Representando o grande professor, onde Deus não é mais pai, vínculo, Deus é o professor. E toda essa narrativa do Êxodo não é só para tirar um povo do sufoco. Tanto não é que em outras situações os sufocos aconteceram e essa sensação, sabe, daquelas antigas, né, de que chega o exército e vai salvar, né, a caravana dos índios na última hora, né, nunca foi a função divina. Então não é para ler esse livro como assim, quando você tem um sufoco, Deus entra na história e vai lá e se vinga do malvado e salva o mocinho. Essa não é a construção importante, o foco desse livro. O foco desse livro é a revelação, porque nós estamos falando de professor e de aluno. E aqui vem toda esse significado tão importante que é o que faz um aluno, qual é a função de um aluno. E no centro, digamos assim, dessa metáfora está a palavra avadim, escravos, eved, aquele que trabalha, o trabalhador. Na verdade, e vejam que a escola está extremamente, o aprendizado está intimamente ligado à ideia do trabalho, né? Você vai para a escola contemplativamente se formar para poder trabalhar, né? Essa formação, ela tem essa função, ela quer te ajudar a dizer qual é o seu trabalho. Vejam que bonito isso, né? O ser humano, exatamente por nossas capacitações críticas e tudo mais, uma das coisas mais difíceis para nós é entender o que a gente está fazendo aqui. O que eu faço com o meu tempo? Como eu contemplo a minha existência, porque nós somos contempladores, por isso nós somos alunos e professores sempre, exatamente pela nossa capacidade crítica, o que eu faço aqui? Com o que eu me envolvo? Quais são as tarefas que me cabem? Essa é a grande pergunta existencial do ser humano. E você vai para a escola para tentar focar isso, para você sair dali e você ser um trabalhador. Mas nós entendemos tudo errado, porque, claro, há um aspecto de sustento, de sobrevivência nesse seu ofício, nesse seu aprendizado, que é, obviamente, importante, mas é existencialmente um efeito colateral do seu trabalho. Do seu trabalho você vive, né? Ou melhor, do seu trabalho você existe. Mas você, para viver do seu trabalho, ele tem que ser significativo, né? Nem só de pão vive o ser humano. Então, quem for viver uma vida só de sustento para si, vai encontrar existencialmente desafios, né? Porque a expectativa do ser humano é alguma contribuição. Então vejam só, a grande metáfora desse livro é qual é o seu ofício. Porque se você não tiver o seu ofício autonomamente desenvolvido pela sua personalidade, né, pela sua pessoa, pelo seu livre-arbítrio, pela sua capacidade de escolhas, você sempre será um eved, um escravo. O escravo, ele não é só o escravo de um senhor, de alguém que tem um poder para te oprimir. Você é escravo de uma superficialidade, de uma incapacidade
contemplativa de entender qual é a sua função, ao que você veio realizar e fazer nesse mundo. Então, é sobre isso esse livro de Shemot, né? Talvez aqui haja um sentido, digamos assim, quase que místico do nome, do título do livro, que é Os Nomes. Porque é exatamente isso que a gente faz, a gente ganha na infância um nome que os nossos pais escolhem, a gente nem gosta muito. Confesso que o meu eu sempre acho muito estranho, porque é uma corruptela, né, de um nome em inglês, e tudo que é assim, tradução, às vezes me incomoda, eu gosto muito das coisas originais, enfim, mas esses são os nossos problemas com os nossos nomes de infância, porque são nomes atribuídos. Depois vem a construção do nome. O que é a construção do nome? É o que eu faço na escola, né? É o que eu aprendo na escola. Eu preciso revelações contemplativas para que eu possa, então, projetar a minha pessoa sobre o mundo. E ao projetar a minha pessoa sobre o mundo, aí sim eu ganho um nome. Não aquele nome vínculo com os meus pais, o nome do meu CPF, não nesse sentido, obviamente, formal, que é superficial, mas quem eu sou no mundo, não superficialmente, mas na essência. E é exatamente isso que a gente faz na escola, né? A gente não se dá conta. A gente está indo na escola para a gente deixar de ser criança, quando a gente é simplesmente um recebedor de carinho, de sustento, né, de tudo. Tem alguém provendo para nós, né, para a gente virar alguém que contribui, que dá à sociedade. Né? Quando você faz isso, aí você cria um nome. Você tem uma relação com o seu próprio nome e ela é, como eu disse, contemplativa. Então, na escola, a gente vai aprender o quê? Qual é o objeto de descoberta da escola? O objeto de descoberta da escola é o que você pode contribuir para o mundo. Né? Esse é o objeto. E ao descobrir isso, é claro, é óbvio que essa será a sua tarefa, essa será a sua função, que vai também dar sustento, que vai criar várias áreas, né, onde você é reconhecido, etc. Mas o mais importante para você é saber aonde eu faço a diferença, aonde eu contribuo de alguma maneira. Né? E essa é também o objeto desse livro, ajudar as pessoas a entenderem sobre o que é a vida. Né? E, de novo, não superficialmente. É aqui que o Egito é tão importante como uma figura, como uma imagem. Tá? Não tem nada a ver com o povo egípcio, que é um povo igual a qualquer povo, tem tudo de bom e tudo de ruim da humanidade, né? Mas em hebraico a palavra Mitzrayim, que designa o Egito, quer dizer o lugar estreito. Pode ser até por questões geográficas, né? Em que ali é um estreito, o Egito é um estreito entre a Ásia e a África. Mas a verdade é que a palavra estreito, ela representa esse lugar quase que do nascimento. Todos nós nascemos, né, de um canal vaginal que é estreito. Sempre há uma passagem para você poder ir para uma nova dimensão da sua vida, que é um lugar contrito, estreito. Né? E aquele foi um canal de nascimento, né, para o povo de Israel, no sentido de que aquilo tem todas as punções, o torque necessário para catapultar você para um novo nível. E todos nós lembramos, se você lembrar da escola, com tudo que a escola tem de maravilhoso, os amigos, os professores, as memórias maravilhosas, a escola é um lugar muito estreito, tá? Porque é um lugar onde você está se formando, se conformando,
se deformando, se reconstruindo, né? Então a escola, ela é, sem dúvida nenhuma, um lugar estreito. E o Egito tem essa construção, mas o Egito é particularmente interessante para a metáfora, porque o que é o Egito, o faraó, aquelas construções incríveis da história, vejam só que bonito tudo isso, essa história do Egito, e o Egito se perde na narrativa, né? O que é se perder na narrativa? É o faraó querer virar uma múmia, né? Essa relação com a morte, a vida dirigida pela morte. Há uma superficialidade nessa visão da vida que, infelizmente, a maioria de nós sucumbe. De que a vida é para aproveitar, vamos fazer o que der para fazer, porque a morte vem aí, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E não tem nada além disso aqui. Então, toda essa construção superficial, narrativa da existência, ela representa o Egito. Olha, por que o faraó, um homem poderoso, ele está sentado num trono, ele fica pensando, e o que eu faço aqui? Eu que consegui, eu sou o melhor de todos. Por isso, essa é a definição de Deus para o faraó, para ele se considerar um Deus. Eu sou o cara, né? Eu sou o mais poderoso. Então, eu sou o cara que chegou lá. Cheguei lá, mas eu faço o quê? Aí eu como, eu bebo, eu tenho mulheres, eu tenho isso, eu tenho todas as riquezas, né? E eu vou fazer o quê com isso? Então ele começa a construir um futuro, né, para o seu presente. Né? Ele vai vivendo num futuro que é a mumificação, a construção dessa permanência dele, né? O desejo de tornar presente o futuro, cheio de permanência forever, para sempre. E todos nós vemos isso, é lindo, historicamente, a gente vai no museu, de ver aquela coisa toda, a história. Mas aquilo lá é a superficialidade da história, a narrativa da história. E cadê o seu nome? Cadê o seu diferencial? O que você veio fazer aqui nesse mundo? Então, na verdade, o faraó é o maior dos avadim, o maior dos escravos da história, porque ele é escravo de uma narrativa. Ele é incapaz dessa contemplação da sua existência, e a sua existência passa a ser literal. Ela passa a ser a manutenção do seu corpo para que ele possa ser visto, sentido pelos sentidos, porque a existência, o existencial, é só esses sentidos. Então, é sobre isso esse livro. E todos serão escravos, independente de ter um opressor. O que vai salvar Israel não é a mão de Deus que vem resgatar aqueles que estão no sufoco. Isso é o papel de um pai, né? Mãe. Né? Isso é coisa de vínculo, a expectativa da gente, mãe, me salva. Né? Não, Deus não está aparecendo para salvar. Ele está aparecendo como professor e ele vai revelar, ele vai ajudar as pessoas, Israel, os egípcios, todos. Ele vai tentar ajudar as pessoas a saírem da superficialidade. A superficialidade, ela é mórbida para um ser humano. Ela significa a espera, né? Aquela coisa, né? Sentado esperando a morte chegar. Esse sentado pode ser na praia, pulando de paraquedas, esporte radical, muitas aventuras. Isso é sentado esperando a morte chegar, porque é superficial. Se você não souber verdadeiramente sair da escravidão e encontrar qual é a sua função, você virá um verdadeiro aluno, estudante contemplativo da sua existência. Então, você vai ficar prisioneiro, escravizado a esse plano histórico que não tem utopia, que não tem compreensão do futuro e quer viver o presente, como se a história fosse só o presente. Então, esse é um livro maravilhoso, porque a gente sai, né, daquela construção de vínculos, né, onde a gente inventou um neto,
e ali tem uma dimensão, obviamente, do futuro, da importância do futuro, né? E a gente esquece que todos os sonhos utópicos, inclusive a paz, né? Essa semana eu estava falando na sinagoga, né, que quando você vê o neto, os filhos dos seus filhos, né, e você se compromete com essa estrutura de vínculos transcendentes do pacto, né, patriarcal, vou usar a palavra exata, que é a captura desse pai para que ele não só vire pai, mas vire avô, né? E esse avô, olhando o seu neto, é ele que está contemplando o futuro dos vínculos, né? E naquela condição, né, preocupado com o futuro, é que a gente pode ter paz. Se você estiver totalmente presencial no presente, sem uma dimensão de futuro, para a condição crítica e contemplativa do ser humano, você jamais vai chegar à paz. A paz é o compromisso com o neto, né? Mas aqui nós estamos na história, e o compromisso com a paz, com a utopia, ela vai depender da revelação. Ela vai depender disso que acontece na escola, entre professor e aluno. Você vai entender, vai precisar entender qual é a sua função, o que você veio fazer aqui, qual é o diferencial que você pode ter. E é sobre isso que a gente aprende. O ser humano aprende a ter profundidade, a entender o que é essencial, o que não é essencial. É isso que a gente faz na escola. E ao definir o que é essencial para nós, nós estamos dizendo quem somos. Nós estamos, agora sim, apresentando o nome que eu tenho, não o nome que eu ganhei. O nome que é a minha essência, que vai ser o impacto que eu vou ter sobre a vida, sobre o mundo, né? E então esse é o meio que nós estamos navegando agora, e obviamente temos aqui agora as emoções das revelações que nesse livro vão ser, né, de caráter ético. Se o vínculo, no primeiro livro da Torá, ele ganhava profundidade, né, não sendo só o progenitor de um filhote, mas sendo pai, sendo avô, sendo avó, sendo mãe, sendo avó, né, essa mudança de chave que conecta você com uma utopia, com o futuro, no vínculo, aqui ele tem a ver com revelação e ele vai ter a ver com a questão ética, né? Que é como você se engaja com o futuro a partir da sua ação nesse mundo. Mas a grande questão para todos, a grande pergunta para todos nós é qual é o nosso serviço nesse mundo. Avadim, né? A quem você vai servir. E a tensão linda que existe nesse texto é que quando Moisés vai ao faraó, ele vai pedir não pela liberdade. Todos nós usamos, né, e óbvio, faz sentido, né, a gente usa aquela saída do Egito, né, a teologia da libertação que nasceu dessa imagem, né, das pessoas se empoderarem e terem coragem, e enfrentarem e saírem do seu dessa escravidão, dessa opressão. Existe isso, mas isso às vezes pode fazer as pessoas perderem o foco contemplativo que esse livro vai demandar. Porque qual é a tensão? É que Moisés, quando chega ao faraó, ele diz assim, let my people go, né, que é uma frase de libertação. Ele diz, deixa meu povo sair para que eles possam servir ao seu Deus. Né? E a palavra é a mesma, Yavdun, né, que eles possam ser escravos, seria a palavra, digamos assim, radical para usar.
que eles possam servir a seu Deus. Mas servir a seu Deus é exatamente o que faz um aluno quando ele está tentando encontrar quem ele é. Ao que ele quer servir. Ele tem que ter uma capacidade de enxergar profundidade. Se ele ficar superficial, ele vai servir a coisas pequenas. Outros senhores ou a outros deuses, ele vai ficar totalmente perdido no seu serviço. Porque viver para um ser humano, é sobre saber ao que você está servindo. E se ele tiver profundidade, ele vai a esse encontro no Monte Sinai, a esse encontro marcado com o seu Deus único, que nada mais é do que a capacidade contemplativa de perceber profundidade e entender a quem ou ao que, para que você serve. Então, esse livro, né, esse segundo livro, nos tira da família e nos põe na sala de aula. Ele nos coloca nesse lugar tão demandante para um ser humano, que é de encontrar o seu serviço, a quem você serve, né? E nós vamos estar falando mais e mais sobre isso nos nossos próximos encontros. Deixo vocês com essa nova realidade, esse novo meio por onde a gente vai navegar, que não é tão evolutivo como a gente ficou trabalhando o outro, né, que é essa transformação de um Adão num Noé, que ainda é um ser humano cheio de violências, num Abraão, que já é um homem das tendas, que depois consegue gerar um neto, que é um neto das tendas, um pai que tem não só uma bênção, mas ele tem bênção para cada um dos filhos, mas ele tem bênção para neto. E aquilo ali é o ápice do livro de Gênesis. Aqui não. Aqui não é sobre evolução. Aqui é sobre profundidade. Como que você vai às profundezas? Só tem uma maneira de ir às profundezas, que é contemplativamente. Contemplativo é um rebatimento, um reflexo crítico que permite você ir tirando camadas e ir aprofundando. E ao aprofundar, você revela. Né? É sobre revelações né, que nós estamos trabalhando agora. Não mais sobre a evolução dos vínculos, mas aqui a evolução dos aprofundamentos e das reflexões. Aqui vamos trabalhar nas próximas semanas nesse segundo livro, o livro de Shemot, de Êxodo, e já desejando a vocês nessa virada para Shabbat, um Shabbat Shalom. A gente só diz Shabbat Shalom a partir de quinta-feira, mas a nossa terça-feira à noite, simbolicamente, é essa madrugada que vai caindo nas energias do Shabbat. Então vou me permitir despedir até a próxima meia-noite da semana com também um Shabbat Shalom. Até!